Meu ex-noivo entrou no meu apartamento e pregou meu vestido de noiva na parede. Gravou nele: "Você é minha." Em breve. Qual foi a coisa mais insana que um ex já fez quando não conseguiu aceitar que tinha acabado? Estou escondida no quarto de hóspedes da minha amiga Janete há 4 dias e ainda me assusto toda vez que ouço passos no corredor. Mantenho as persianas fechadas o tempo todo e durmo com uma faca de cozinha debaixo do travesseiro. Essa não era pra ser a minha vida. Tudo começou depois que terminei meu noivado com o Owen há 3 meses. Estávamos juntos havia quase 5 anos, e os 3 primeiros foram realmente bons. Mas algo mudou quando ele me pediu em casamento. Foi como se, ao colocar aquele anel no meu dedo, ele achasse que me possuía. O comportamento controlador começou de forma sutil, questionando com quem eu falava por mensagem, verificando minha localização, ficando irritado se eu não atendesse suas ligações imediatamente. Depois vieram as acusações, o monitoramento das minhas redes sociais, as visitas surpresa ao meu trabalho. Eu tentei conversar com ele sobre isso, mas ele sempre distorcia tudo até que de alguma forma, eu acabava pedindo desculpas. Gaslighting clássico, eu sei disso agora. O que eu não mencionei antes é que ele costumava checar meu celular enquanto eu dormia. Peguei ele uma vez rolando minhas mensagens às 3 da manhã com uma expressão intensa no rosto. Quando confrontei, ele disse que só estava garantindo que eu não estava escondendo nada, porque me amava demais para me perder. Eu acreditei nele naquela época. Meu Deus, como eu fui cega. Quando finalmente terminei tudo, ele pareceu aceitar surpreendentemente bem. Aquilo deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Owen nunca aceitava nada bem. Ele apenas assentiu, disse que entendia e foi embora sem discutir. Lembro-me de sentir alívio, pensando que talvez não seria tão bagunçado quanto eu temia. Durante 2 semanas, nada. Silêncio completo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma aparição no meu apartamento. Comecei a relaxar, até sair para um café casual com um cara do meu trabalho. Foi então que começaram as mensagens. No início, apenas perguntando como eu estava, checando. Depois, fotos nossas com legendas do tipo "lembra como éramos felizes?" Em seguida, capturas de tela do Instagram do cara do trabalho com pontos de interrogação. Depois vieram as ligações. Dezenas por dia, desligando quando eu atendia. Ele deixava recados também. Primeiro tristes, depois com raiva, e então esse tom assustadoramente calmo. "Você vai voltar pra mim?" Eventualmente ele disse na última antes de eu bloqueá-lo. Fomos feitos um para o outro. Nunca tive tanta certeza de algo. Bloqueei o número dele, todas as redes sociais. Ele começou a me mandar e-mails de endereços novos. Bloqueei todos também. Ele deixou bilhetes no meu carro. Avisei ao gerente do meu prédio, que prometeu ficar de olho. Achei que estava lidando bem com a situação. Na sexta-feira passada, cheguei mais cedo do trabalho porque estava com enxaqueca. Destranquei a porta, entrei e imediatamente senti que algo estava errado. Quase dei meia volta, mas me forcei a acreditar que era paranoia. A porta do meu quarto estava fechada, o que era estranho, porque sempre a deixo aberta para ventilação. Quando empurrei a porta, senti literalmente meu coração parar. Pendurado na parede acima da minha cama estava meu vestido de noiva, o mesmo que eu tinha devolvido à boutique meses atrás. De alguma forma, ele conseguiu reavê-lo e o pregou na parede. Não pendurou, o pregou com pregos de moldura, atravessando o tecido delicado e perfurando a parede. O vestido estava esticado como um corpo crucificado, braços abertos. Ele havia rasgado o corpete ao meio, deixando-o destruído. Mas isso nem era a pior parte. O pior foi o que ele fez com minha cama. Entalhado na cabeceira de madeira, com letras irregulares e cheias de raiva: "Você me pertence para sempre e sempre." Sobre meus lençóis, o que à primeira vista pareciam pétalas de rosa eram na verdade pétalas pretas, tingidas ou queimadas, não sei dizer. Elas deixaram manchas escuras no meu edredom branco, como hematomas. Algumas estavam organizadas em forma de coração ao redor do meu travesseiro. E o que eu pensei ser nossa antiga foto de noivado na mesa de cabeceira não era uma foto de verdade. Era uma imagem photoshopada do meu rosto em um cadáver. Eu fiquei congelada, sem conseguir me mover, sem conseguir respirar. Foi quando senti ele atrás de mim. Eu nem percebi quando ele saiu do meu armário. Suas mãos estavam ao redor do meu pescoço antes que eu pudesse gritar, apertando tão forte que pontos pretos dançaram na frente dos meus olhos. Ele me empurrou para a cama, em cima das pétalas, ainda me estrangulando. "Se eu não puder ter você, ninguém terá", ele sussurrou, com a saliva respingando no meu rosto. "Você acha que pode simplesmente jogar fora 5 anos? Você acha que pode simplesmente me deixar? Eu sempre vou te encontrar." Eu estava prestes a desmaiar quando o cachorro do meu vizinho começou a latir descontroladamente no corredor. Owen afrouxou o aperto suficiente para que eu conseguisse soltar uma mão. Eu costumo carregar spray de pimenta no bolso desde que o stalking começou. Consegui pegá-lo e borrifar diretamente nos olhos dele. Ele gritou, soltou meu pescoço e cambaleou para trás, cobrindo o rosto com as mãos. "Eu juro por Deus, vou te matar", ele gritou. "Você está morta, me ouviu? Morta?" Eu corri. Não peguei nada.
Apenas corri para fora do apartamento, desci as escadas em vez de esperar o elevador, dirigi direto para a casa da Janete, tremendo tanto que quase bati o carro 2 vezes. Liguei para a polícia do telefone dela. A polícia ouviu meu depoimento, tirou fotos das marcas roxas se formando no meu pescoço. Foram até meu apartamento, mas Owen já tinha ido embora. O vestido de noiva ainda estava lá, a cabeceira entalhada, a foto doentia. Tiraram fotos de tudo, disseram que iam solicitar uma ordem de restrição de emergência. Mas todos sabemos que isso é só um pedaço de papel. Ainda estão procurando por ele. O carro dele foi encontrado abandonado perto da estação de ônibus, mas as câmeras de segurança mostram que ele nunca entrou. Os pais dele dizem que não viram. Os amigos também. Ninguém sabe onde ele está. Eu me assusto toda vez que meu telefone vibra. Janete teve que comprar roupas e itens de higiene para mim, porque estou com medo demais para voltar ao meu apartamento. Estou usando o mesmo pijama emprestado há dias. Já se passaram 2 semanas desde a última vez que postei. Obrigada a todos que entraram em contato com apoio e conselhos, alguns de vocês estavam certos sobre coisas que eu não queria ouvir. Finalmente deixei o apartamento da Janete depois de ficar lá por quase 1 semana. Ela foi incrível, mas eu percebia que o namorado dela estava ficando irritado com a minha presença constante, pulando com qualquer barulho e ocupando o quarto de hóspedes. Além disso, Janete trabalha de casa, e ter que sussurrar em todas as chamadas com clientes porque eu estava tendo crises de pânico no cômodo ao lado não era algo sustentável. Estou devendo muito a ela. A polícia ainda não encontrou Owen. Seus cartões de crédito não foram usados, o telefone está desligado e nenhum dos familiares ou amigos dele ouviu falar dele, ou pelo menos é o que dizem. A detetive responsável pelo meu caso, uma mulher chamada Ayuda que parece eternamente exausta, me contou que eles estão monitorando a casa dos pais dele e o apartamento do melhor amigo dele, Brody, mas nada. É como se ele tivesse desaparecido. Meus pais vieram de Indiana assim que finalmente contei o que aconteceu. Meu pai queria matar Owen quando viu as fotos das marcas no meu pescoço, que já estavam de um roxo amarelado doentio naquela altura. Minha mãe só chorava e perguntava por que eu não tinha contado antes sobre o comportamento controlador. Sinceramente, porque eu estava envergonhada. Porque me sentia estúpida por não ter visto os sinais antes. Porque uma parte de mim ainda se culpava por fazer Owen surtar daquele jeito. Meus pais insistiram que eu não podia continuar no meu apartamento, o que obviamente eu também não planejava. Tive pesadelos com aquela cabeceira entalhada durante dias. Eles queriam que eu voltasse para Indiana com eles, mas isso significaria desistir do meu emprego e basicamente de toda a minha vida aqui. Trabalhei duro demais para construir minha carreira para deixar que Owen me tirasse isso também. Então chegamos a um acordo. Eles me ajudaram a encontrar um novo apartamento em um prédio seguro do outro lado da cidade, com entrada por chave eletrônica, câmeras de segurança, tudo. Eles pagaram o depósito e o primeiro mês de aluguel, mesmo eu dizendo que não precisava. Meu pai disse que era a única forma de conseguir dormir à noite. Não colocamos meu nome na caixa de correio. Tecnicamente estou sublocando do inquilino anterior, então meu nome não está associado ao endereço em nenhum registro pesquisável. A mudança foi um pesadelo por si só. A polícia finalmente liberou meu apartamento como cena do crime, mas eu não conseguia me forçar a voltar lá sozinha. Janete foi comigo, junto com o irmão dela, que tem porte de jogador de futebol americano, só por precaução. Levamos sacos de lixo para pegar qualquer coisa que eu quisesse manter, mas sinceramente deixei quase tudo, móveis, decorações, a maioria das roupas. Tudo parecia contaminado de alguma forma manchado, como se Owen tivesse tocado em tudo e deixado algum veneno invisível para trás. Peguei apenas coisas práticas, documentos importantes, meu notebook e algumas roupas, alguns itens sentimentais. Mas quando Janete perguntou se eu queria as fotos emolduradas da sala, só balancei a cabeça. Ele estava em tantas delas, sorrindo. Aquele sorriso que eu costumava amar agora. Tudo que consigo ver é o rosto dele distorcido de raiva enquanto me estrangulava. O vestido de noiva não estava mais lá, foi levado como evidência, mas deixaram a cabeceira. Quem faz isso? Quem simplesmente deixa uma ameaça entalhada ali? O irmão da Janete teve que desaparafusá-la da cama para que pudéssemos tirá-la de lá. Levamos para um terreno vazio e literalmente colocamos fogo nela. Ver aquelas palavras queimarem foi o primeiro momento em que senti algo remotamente parecido com alívio desde que tudo começou. Meu novo apartamento é simples, mas seguro. Tenho dormido em um colchão inflável porque ainda não consigo me obrigar a comprar uma cama de verdade. Meus pais se ofereceram para ficar mais alguns dias, mas eu disse que precisava começar a descobrir como viver normalmente de novo. Mentira. Nada parece normal. Tomo banho com a porta do banheiro aberta para poder ver se alguém entra. Verifico embaixo da cama todas as noites. A pior parte é a espera. Esperar que Owen seja encontrado. Esperar voltar a me sentir segura. Esperar pelo próximo golpe, porque no fundo eu sei que ele ainda não terminou comigo. Então fui ao supermercado, primeira vez que saí sozinha desde que tudo aconteceu. Eu senti
Aquela sensação de arrepio na nuca. Alguém me observando. Virei devagar, o coração batendo tão forte que achei que fosse desmaiar. Nada, ninguém. Só uma mãe com uma criança pequena olhando barras de cereal. Disse a mim mesma que era paranoia, que a terapia deveria estar me ajudando com exatamente isso. Virei de volta para pegar uma caixa de Cheerios e quase gritei. Havia uma sacolinha de presente dentro do meu carrinho. Vermelha brilhante, com papel de seda branco saindo por cima. Ela não estava ali quando entrei no corredor, juro por Deus. Me afastei do carrinho, esbarrando numa prateleira e derrubando várias caixas. A mãe com o filho me olhou como se eu fosse louca. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. Abandonei o carrinho e corri para o carro, olhando para trás o caminho todo. Tranquei as portas e liguei para a detetive Hilda. Ela mandou um policial à loja. Ele verificou as câmeras de segurança, mas elas não cobriam exatamente o ponto onde eu estava. Claro que não. O policial recuperou a sacola. Dentro havia uma caixinha de joias. E dentro dela estava meu anel de noivado. O mesmo que eu havia devolvido para Owen meses atrás. Enrolado nele um pequeno bilhete escrito apenas, em breve. A polícia está levando isso a sério. Mas o que realmente podem fazer? Ainda não conseguem encontrá-lo. Colocaram patrulhas extras ao redor do meu prédio novo, mas todos sabemos que isso é só teatro de segurança. Se Owen me encontrou em um supermercado aleatório, ele sabe onde eu moro. Não saí mais do apartamento desde então. Tenho pedido comida, mas faço com que deixem na portaria. Mantenho as cortinas fechadas, as luzes apagadas. Estou digitando isso de dentro do armário, porque é o único lugar onde me sinto minimamente segura agora. A detetive ligou esta manhã. Encontraram algo novo. Fizeram outra varredura na casa do Owen e acharam um diário. Páginas e mais páginas de planos detalhados. Diferentes cenários para me reconquistar, como ele escreveu. Planos alternativos caso eu resistisse. Algumas das páginas tinham manchas de sangue seco. Estão testando para ver se é sangue humano. A detetive não quis me contar tudo o que havia lá dentro. Disse que só me deixaria mais abalada. Mas a voz dela mudou quando falou sobre isso. Como se estivesse perturbada. E essa é uma mulher que lida com horrores todos os dias. Não consigo dormir, não consigo comer. Uma das entradas do diário que me contaram dizia que se ele não pudesse me ter nesta vida, me levaria para a próxima. A detetive Hilda disse que agora estão tratando isso como uma ameaça crível de homicídio seguido de suicídio. Eu não sei o que fazer. Não posso viver assim, pulando com sombras, esperando que ele me encontre de novo. Mas também não posso deixá-lo vencer destruindo completamente minha vida. Recuso-me a ser apenas mais uma estatística. Mais uma mulher assassinada por um homem que achava que a possuía. Já faz quase um mês desde minha última atualização. Eu nem sei por onde começar. Minhas mãos estão tremendo enquanto digito isso, mas eu preciso colocar tudo pra fora, em parte por mim mesma, em parte porque tantos de vocês vieram me procurar com apoio e merecem saber o que aconteceu, e em parte porque talvez isso ajude alguém a reconhecer os sinais de alerta antes que as coisas cheguem tão longe. Depois de encontrar aquela sacolinha de presente no meu carrinho de compras, eu basicamente me tornei prisioneira no meu próprio apartamento. Trabalhei remotamente, pedi mantimentos e o essencial por entrega, e só saía em caso de emergência absoluta, sempre acompanhada por alguém. A detetive Hilda me ligava a cada poucos dias com atualizações, mas era sempre a mesma coisa, nenhum sinal de Owen, nenhuma pista nova. Estavam monitorando as contas bancárias dele, redes sociais, familiares, casas, nada. Era como se ele tivesse se tornado um fantasma que só me assombrava. Então vieram as flores entregues no meu trabalho, não no meu apartamento, no prédio do meu escritório mesmo. Rosas vermelhas com um cartão que dizia sentindo sua falta mais a cada dia. Eu nem sequer tinha ido ao escritório nas últimas semanas, e com certeza não contei meu novo endereço residencial para ninguém de lá. Minha chefe me ligou para contar sobre elas, e eu quase vomitei ao ouvir a descrição. Como diabos ele sabia onde eu trabalhava? Liguei imediatamente para a detetive, que mandou alguém revisar as câmeras de segurança do prédio. Mas a entrega foi feita por um entregador de floricultura normal, que não fazia ideia de quem havia feito o pedido. Foi pago com um cartão pré-pago comprado com dinheiro em espécie no mercadinho 2 cidades adiante. O ponto de ruptura veio uma semana depois. Eu estava fazendo uma chamada de vídeo com minha mãe quando meu celular apitou com uma notificação de e-mail. Era de um endereço que eu não reconhecia, mas a linha de assunto fez meu sangue congelar. Nossas fotos de casamento. Abri com as mãos tremendo. Dentro havia uma série de imagens manipuladas digitalmente. Meu rosto editado em fotos de casamento com Owen, eu com um vestido de noiva ao lado dele no altar, nós cortando bolo, dançando juntos, mas em todas as fotos meus olhos estavam fechados, como se eu estivesse morta. Foi a coisa mais perturbadora que já vi na vida. A última imagem não era Photoshop, era uma foto minha dormindo no colchão inflável, tirada pela janela do meu quarto naquela mesma manhã. Ele sabia onde eu morava. Eu surtei completamente, tive um ataque de pânico total.
Minha mãe ouviu meus gritos pela chamada de vídeo ainda aberta e ligou para o 911 lá de Indiana. Eu estava hiperventilando tanto que nem conseguia explicar o que estava acontecendo. Quando a polícia chegou, só empurrei meu celular para eles. Fizeram uma varredura no prédio e na área ao redor, mas não encontraram nada. A detetive chegou 1 hora depois com novidades. Haviam rastreado o e-mail até um computador de biblioteca pública, a uns 20 minutos de distância. Estavam analisando as imagens das câmeras de segurança. Eu não podia mais ficar ali, nem por mais 1 minuto. Joguei o essencial numa mochila e fui para um hotel, sob um nome falso pago em dinheiro vivo. Não contei para ninguém onde estava, exceto para a detetive Hilda. Nem para Janete, nem para meus pais. Eu estava apavorada que Owen estivesse de alguma forma monitorando a comunicação deles. 3 dias depois no hotel, recebi a ligação que eu mais temia e ao mesmo tempo mais esperava. Tinham identificado Owen nas imagens da biblioteca. Ele estava diferente, tinha raspado a cabeça e deixado crescer uma barba, mas era definitivamente ele. Agora tinham provas de que ele ainda estava na região e me perseguindo ativamente. Emitiram um mandado formal de prisão e garantiram que o encontrariam em breve. Naquela noite, acordei por volta das 2 da manhã com um som suave de arranhões na porta do quarto do hotel. Não era batida nem alguém tentando a maçaneta. Eram arranhões como unhas no madeira. Fiquei congelada, sem respirar, forçando os ouvidos para escutar. Os arranhões pararam, e depois começaram de novo, mais insistentes. Nessa hora, silenciosamente peguei meu celular e enviei uma mensagem para a Hilda, que havia me dado seu número pessoal para emergências. Depois peguei o abajur da mesa de cabeceira, o objeto mais pesado ao alcance, e fiquei encostada na parede ao lado da porta, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que quem estava do lado de fora podia ouvir. Os arranhões pararam de novo. E então veio um sussurro tão baixo que achei que tivesse imaginado. Eu sei que você está aí, amor, só quero conversar. Era a voz do Owen. Coloquei a mão sobre a boca para não emitir nenhum som, as lágrimas escorrendo no rosto. A maçaneta girou lentamente, mas a trava de segurança resistiu. Em seguida veio um som mais forte, não era mais arranhar, era algo metálico contra a fechadura. Ele estava tentando arrombá-la ou forçá-la. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, ele sussurrou. Nós pertencemos um ao outro, você sabe disso. Toda essa fuga só está adiando o inevitável. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Hilda, os policiais estavam a caminho, era para eu ficar em silêncio e não reagir. Fácil para ela dizer, quando não era ela quem estava trancada num quarto com um psicopata tentando arrombar a porta. De repente ele começou a gritar, exigindo que eu abrisse. Toda a falsa calma sumiu. Começou a esmurrar a porta, berrando que sabia que eu estava ali, que eu não podia me esconder, que ele sempre me encontraria. Eu tremia tanto que mal conseguia ficar em pé, segurando o abajur com força, pronta para usá-lo se ele entrasse. Pareciam horas, mas provavelmente foram só minutos até eu ouvir sirene se aproximando. Owen também ouviu. Os socos pararam. Então ouvi passos correndo pelo corredor. Fiquei paralisada até ouvir vários passos se aproximando, e então a voz da detetive Hilda chamando meu nome. Só então larguei o abajur e deslizei pela parede até o chão, completamente entorpecida. Eles o perderam por malditos minutos. As câmeras de segurança mostraram ele descendo as escadas de emergência e saindo por uma porta lateral justamente quando a primeira viatura policial chegava ao estacionamento. Mas agora eles tinham imagens recentes, confirmação de que ele ainda estava na cidade e provas de que tentou arrombar meu quarto. A caçada se intensificou. A detetive insistiu que eu não podia mais ficar no hotel. Não era seguro agora que Owen sabia onde eu estava. Ela sugeriu uma casa segura, mas eu disse a ela para me usar como isca. Ele ia continuar me encontrando onde quer que eu fosse, então era melhor escolhermos onde e quando. Hilda ficou cética no início, mas depois de consultar seus superiores, eles concordaram que talvez fosse a única maneira de capturá-lo rapidamente antes que ele escalasse ainda mais. Montaram uma operação de armadilha usando meu apartamento. Eu fingiria que estava voltando para casa, como se achasse que agora era seguro. Na realidade, policiais à paisana estariam posicionados dentro e ao redor do prédio, à espera. Foram 3 dias. 3 dias em que eu fingia ter voltado à vida normal, caminhando até uma cafeteria próxima toda manhã, parando na mercearia da esquina, fazendo parecer que estava retomando minha rotina. Tudo isso usando um botão de pânico escondido e sabendo que oficiais estavam vigiando todos os meus movimentos. No 4º dia, aconteceu. Eu estava sozinha no apartamento, exceto por 2 policiais escondidos no quarto de hóspedes e no banheiro, com outros espalhados pelo edifício. Eu estava sentada no sofá vendo Netflix, tentando parecer relaxada, apesar de me sentir tão ansiosa que quase vomitei. O primeiro sinal foi tão sutil que quase passou despercebido. A maçaneta girando devagar, testando se a porta estava trancada. Estava, mas isso não o impediria por muito tempo. Pressionei o botão de pânico preso à cintura, alertando os oficiais de que ele estava ali. Ouvi uma chave entrando na fechadura, uma maldita chave. Ele devia ter feito uma cópia quando ainda estávamos juntos e guardou esse tempo todo.
A porta se abriu e lá estava ele. Eu mal o reconheci. A cabeça raspada e a barba mudaram completamente sua aparência. Ele carregava uma bolsa de viagem em uma das mãos. Eu não queria nem imaginar o que havia ali dentro. Ele me cumprimentou, perguntando se eu senti saudades. Todas as frases ensaiadas que eu tinha memorizado desapareceram da minha mente. Ele entrou, fechando a porta atrás de si, sem tirar os olhos de mim. Começou a falar sobre como tinha sido difícil me rastrear. Disse que sempre soube que eu acabaria voltando pra lá, chamando-nos de criaturas de hábito. Finalmente consegui perguntar o que ele queria. Ele riu, mas sem qualquer traço de humor continuou dizendo que só queria o que era dele, queria sua vida de volta. A vida que eu destruí quando decidi jogar fora 5 anos como se não significassem nada. Ele deu um passo à frente. Lutei contra o impulso de recuar. Continuou com aquela voz assustadoramente calma, dizendo que percebeu, ao me observar nas últimas semanas, que eu não voltaria por vontade própria, que eu era teimosa, orgulhosa demais, então precisou ajustar seus planos. Ele alcançou a bolsa de viagem, e meu coração quase parou. Onde diabos estavam os policiais? Por que ainda não tinham entrado? Ele abriu o zíper e começou a falar sobre nós, sobre irmos embora juntos, começar uma nova vida, recomeçar. E se eu não fosse sua esposa nesta vida? Ele tirou uma arma e sentiu o mundo girar. Disse que estaríamos juntos na próxima. No momento em que ele levantou a arma, a porta do banheiro se abriu com força. Um policial gritou para ele largar a arma, já com a arma apontada. O rosto de Owen se contorceu de raiva. Ele se virou para mim com a arma ainda em mãos, gritando que eu tinha armado para ele, me chamando de vadia. Tudo aconteceu muito rápido. Owen avançando na minha direção, vários policiais gritando, o som ensurdecedor de tiros. Me joguei no chão cobrindo a cabeça. Quando levantei os olhos, Owen estava no chão. Ele havia sido baleado no ombro e na perna, não fatal, mas o suficiente para imobilizá-lo. Enquanto o arrastavam para fora, ele cuspiu dizendo que me encontraria de novo, que sempre encontra o que é dele. Essas foram as últimas palavras que ouvi dele antes de o levarem. O que veio depois foi complicado. Owen foi acusado de tentativa de homicídio, perseguição, invasão de domicílio e uma série de outros crimes. Está preso sem direito à fiança, aguardando julgamento. As provas contra ele são esmagadoras, o diário, as fotos, os e-mails, as filmagens, a arma. Ele está enfrentando décadas de prisão. Eu deveria me sentir aliviada, deveria me sentir segura, mas não me sinto. Não completamente. Continuo tendo pesadelos com ele fugindo, me encontrando de novo. Minha terapeuta diz que é normal, que o trauma não desaparece só porque a ameaça foi removida. Mudei de cidade de verdade dessa vez. Comecei um novo emprego, mudei meu nome legalmente, excluí todas as minhas redes sociais e cortei contato com qualquer pessoa que conhecesse tanto a mim quanto ao Owen. Parece extremo, mas necessário. A promotoria me alertou que Owen estava escrevendo cartas da prisão, não diretamente para mim, o que violaria a ordem de restrição, mas para seus pais e amigos. Cartas em que falava sobre quando saísse, sobre terminar o que começou. Estou escrevendo isso do meu novo apartamento, na minha nova cidade, com meu novo nome. Não estou mais me escondendo, apenas recomeçando. Se há uma coisa que aprendi com tudo isso, é que você nunca conhece realmente alguém. O homem que amei por 5 anos, com quem planejei casar e dividir uma vida, era capaz desse nível de obsessão, dessa violência, dessa maldade. Verifique como estão suas amigas que saíram recentemente de relacionamentos, especialmente se o ex delas parecer calmo demais com o término. Confie nos seus instintos quando o comportamento de alguém parecer estranho. Documente tudo. E por favor, leve qualquer ameaça a sério, mesmo as disfarçadas. Os sinais que ignorei quase me custaram a vida. Eu não sei o que o futuro reserva, mas pela primeira vez em meses, acredito que tenho um, e Owen não fará parte dele.